Nós vamos revelar agora uma denúncia grave. Advogados são suspeitos de receber suborno de uma operadora de telefonia para prejudicar os próprios clientes em processos milionários contra a empresa. Entre os investigados estão ex-integrantes do Judiciário e do Ministério Público. Uma operação sigilosa do Ministério Público cumpriu 5 mandados de busca e apreensão na semana passada. Entre os alvos, 2 advogados suspeitos de enganar os próprios clientes em processos milionários na Justiça. Em Taquara, os policiais a serviço da Promotoria Especializada Criminal estiveram no escritório de Evandro Montemeso, em busca de provas. A investigação aponta que ele e o colega Flávio Carniel teriam recebido 15 milhões de reais da operadora Oi, ex-Brasil Telecom, para desistir das ações sem que os clientes soubessem, abrindo mão do dinheiro a que teriam direito. Os valores eram referentes a ações da antiga CRT, como explica o promotor Flávio Duarte. Esses processos estavam em várias fases, alguns deles já em fase quase que de pagamento pela empresa de telefonia para as pessoas. E como um passo de mágica, a partir do contato que a empresa de telefonia teve diretamente com os advogados renunciaram ao direito dessas pessoas, traindo a confiança que eles deveriam ter com as pessoas que eles representavam. Sem saber dos acordos, alguns clientes não recebiam nada e outros pequenas quantias, quando, na verdade, poderiam ter direito a até milhões de reais. Como no caso desta funcionária pública de Taquara. Ela recebeu apenas R$ 1.400 e desconfiou. No fórum, descobriu que a indenização era muito maior, R$ 270 mil. Eu fiquei chocada porque, na verdade, eu fui lesada 2 vezes. Uma pelo direito que eu tinha pela Brasil Telecom e outra por um profissional que eu contratei, né, e que me deixou nessa situação extremamente desagradável. Para garantir o ressarcimento das vítimas, a promotoria conseguiu, na Justiça, bloquear contas bancárias, 2 veículos de luxo e 7 imóveis dos advogados de Taquara, incluindo esta mansão de Evandro Montemeso, no centro da cidade, onde também foi cumprido o mandado de busca e apreensão. Para fechar os acordos sem conhecimento das vítimas, a Oi contratou um escritório de advocacia de Porto Alegre. Nós constatamos isso a partir da quebra do sigilo bancário, em que se constatou pagamentos de valores da operadora de telefonia para o escritório de advocacia que representava essa operadora em Porto Alegre e depois um imediato repasse desses valores para as sociedades de advogados, das quais esses 2 advogados investigados faziam parte. O advogado investigado na capital é Ricardo de Oliveira Silva, procurador de justiça aposentado, que chegou a concorrer a chefe do Ministério Público Estadual. O escritório dele também foi alvo de buscas. Silva teria repassado os 15 milhões de reais aos advogados de Taquara a pedido da Oi. Ele e a filha também tiveram 3 veículos e 4 imóveis bloqueados pela Justiça. É aí que reside a fraude, a advocacia administrativa e a possível organização criminosa entre os representantes da Oi e os representantes das vítimas. Este delegado federal de Passo Fundo também investiga o procurador aposentado. A suspeita é que tenha repassado dinheiro a mais 2 colegas para que eles realizassem acordos judiciais prejudicando os clientes, como no caso de Taquara. A Polícia Federal diz que Roger Maurício Belê de Bento Gonçalves e Cássio Viegas de Oliveira de Montenegro representavam vítimas que tinham direito a mais de 60 milhões de reais. Um dos processos era de 12 milhões de reais, destinados a 6 clientes. Em vez de dividir esse total, eles receberam apenas 15 mil reais. Em depoimento, uma das vítimas disse que desconhecia o acordo e que esperava receber o valor integral. Eles acordavam um escritório com um outro para desistir do processo e, obviamente, pela investigação que nós estamos levando a cabo aqui, 40% a Brasil Telecom pagava por fora e não por dentro do processo em acordo judicial. Tudo ilegalmente. Totalmente ilegal. Tudo em fraude, organização criminosa, praticando estelionato, praticando falsidade ideológica, enganando as vítimas, enfim, uma série de crimes que nós estamos investigando. Os advogados de Bento Gonçalves e Montenegro eram ligados ao escritório de Maurício Dallagnol, de Passo Fundo, que já chegou a ser preso e foi indiciado por receber 50 milhões de reais da operadora para prejudicar clientes como o padeiro Edson, de São Gabriel, que teria direito a 609 mil reais, mas recebeu apenas
R$ 3.500. Hoje, ele vive com um salário mínimo. Vítima de infarto, precisa comprar 11 medicamentos. Ele foi advogado do diabo, né? Porque tanto de um lado como do outro. Só que ele visou só o lado dele. Ele não visou o lado do cliente. Ele não preservou a ética de um advogado que se preze. Isso foi uma traição aos clientes, traição à confiança dos clientes, sem contar que essa postura dele violou todos os deveres éticos de um advogado para um cliente. Em Santa Cruz do Sul, 3 advogados foram denunciados pelo mesmo esquema. Entre eles, o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça, Moacir Hasser. Ele e os colegas Augustinho Teloken e João Pedro Vaide teriam feito acordos que prejudicaram os próprios clientes. Este catador e a mãe foram procurados por um dos advogados. O acordo reduziu pela metade o dinheiro a que teriam direito. Essas pessoas acabam desacreditando em tudo e a gente, né, fica sem ter o que dizer praticamente. Dizer o quê? Não dá para confiar em nada, né? Nada, praticamente nada. A gente confia e leva um golpe, né? A empresa de telefonia Oi, que comprou a Brasil Telecom, esclarece por nota que até o momento a empresa não é objeto da investigação mencionada pela reportagem e que o fato é restrito a prestadores de serviços jurídicos à empresa, mas se coloca à disposição para prestar esclarecimentos eventuais aí para contribuir com as apurações. Os advogados Augustinho Teloken e João Pedro Vaide disseram que todos os acordos realizados foram benéficos aos clientes e que todos eles receberam o dinheiro a que tinham direito. Já o advogado Moacir Hasser considera a denúncia uma injustiça e que os acordos foram feitos com base em decisões de instâncias superiores de justiça. Os advogados Evandro Montemeso e Ricardo de Oliveira Silva não retornaram os pedidos de entrevista. O advogado Flávio Carniel nega envolvimento no caso e disse que todos os pagamentos feitos aos clientes ocorreram dentro da lei. A defesa de Roger Belli nega a acusação e diz que o advogado era apenas um parceiro do advogado Maurício Dallagnol, que era quem sacava os valores e entregava os cheques para Roger distribuir aos clientes. Já o advogado Cássio Viegas de Oliveira declarou que não vai se manifestar porque não foi comunicado da investigação. A defesa do advogado Maurício Dallagnol disse que os acordos foram favoráveis aos clientes que chegaram a receber valores acima da média. E agora eu vou conversar com Túlio Milman, porque é um caso bastante absurdo, né, Túlio? Se essas denúncias aí se confirmarem, realmente você não pode confiar em mais ninguém. A relação, assim como a relação entre médico e paciente, a relação entre cliente e advogado é uma relação que necessita estrita confiança, né? O advogado é um profissional contratado para defender o seu cliente e zelar pelos interesses do seu cliente. Aquela ressalva que é necessária. A gente está na fase da denúncia, ninguém ainda foi condenado, mas os indícios são muito fortes. O que se deve fazer agora? Eu andei conversando com algumas pessoas, essas pessoas que foram lesadas, muitas não têm sequer condições de fazer isso, né? A gente pega morador de rua, catador, quer dizer, como é que vai se defender? Mas a solução é contratar um outro advogado para rever o trabalho do advogado que já foi contratado. Tem que ir atrás do seu direito, do seu dinheiro, que fosse R$1, a gente está falando de quantias maiores, mas tem que ir lá no fórum, olhar o processo e ver o que foi decidido e, quem sabe, entrar com uma ação contra esses advogados que eventualmente lesaram os seus clientes. É mais trabalho, o cidadão acaba pagando em dobro pela falta de ética e pelo desrespeito à lei. Vamos esperar pelas condenações, tomara que tudo isso esteja bem embasado, tenha bastante prova para que quem fez pague pelo erro e pela má fé, e pela má intenção e pela desonestidade.